Um ano depois, essa senhora retornou novamente, veio fazer visita de ano do marido dela que tinha falecido, né? Eu já tinha 5 anos. E bem nesse período a minha mãe tinha engravidado novamente e tinha a criança já aos 9 meses que acabou falecendo, morrendo na barriga da minha mãe. E ela precisou passar por uma cirurgia. E naquela época, como é que era a situação de fazer um parto de uma criança morta, né? Que a cesariana era bem mais complicada do que hoje. Quem viveu essa época passada sabe muito bem como era a situação. Então minha mãe sofreu muito, quase morreu também, né, para tirar essa criança e estava muito mal. E essa senhora chegou justamente nesse período que a minha mãe estava passando por essa dificuldade. O meu pai também para trabalhar estava difícil porque ele tinha que cuidar das crianças, né, da gente e da minha mãe doente. Essa senhora então veio, a gente não conhecia ela muito bem, tinha visto ela essas 2 vezes, quando ela trouxe o marido doente e quando ela veio fazer essa visita de ano dele, porém a gente não sabia de nada da vida dela, não sabia onde ela morava, não sabia com quem ela morava, quem ela vivia, enfim, a gente não tinha relação nenhuma com essa mulher, né? Ela era parente, mas era uma parente bem distante que não convivia com a gente. E ela pediu para minha mãe e para o meu pai levar um de nós para passar uns dias com ela, até que minha mãe se recuperasse, ela traria de volta. Meus pais não quiseram aceitar, né, de forma alguma, minha mãe não queria dar nenhum dos filhos, enfim, ela prometeu que não iria ficar com nenhum de nós para ela, nenhum filho de ninguém, né? Até me lembro, incrível que pareça, eu me lembro quando ela disse para meus pais que ela falou bem ignorante assim, que ela não precisava de levar um filho dos outros para ela criar, porém os filhos dela já estavam tudo criados, já era tudo maior de idade, ela não precisava de filho dos outros. Convenceu os meus pais a deixar. E a filha dela que estava com ela, que sempre andava com ela, escolheu eu, queria eu. Eu sempre fui, desde criança, uma pessoa que me dá bem com todo mundo, então acho que isso, né, fez com que ela se simpatizasse comigo, a moça. E ela escolheu eu para me levar, porém meus pais até aceitaram, então 15 dias era para me trazer de volta. E do dia que eu saí dali, da casa dos meus pais, eu fui muito feliz, assim, do carro, porque eu ia passear, imagina, uma criança, 5 anos, então, né, eu ia passear, então eu estava dentro do carro, estava muito bem, estava super feliz. Mas quando eu desci, cheguei no lugar, a gente andou de carro mais ou menos eu não sei quanto tempo leva da cidade que a gente saiu, lá de onde eu saí dos meus pais, até onde ela vive. Hoje eu não tenho ainda, até hoje eu não tenho noção de quanto tempo leva. Eu sei que durou muitas horas dentro de um carro. E quando cheguei nesse lugar onde a gente descia do carro, passava a BR, um lugar chamado Santa Cruz, e ficava entre 2 cidades, Nova Olinda e Santa Luzia do Paruá. E Nova Olinda o local onde eu fui criada é município de Nova Olinda, né? Então a gente desceu ali, desce nessa Santa Cruz, de lá para dentro do lugar onde eu fui criada, tinha mais de 20 quilômetros que a gente tinha que andar a pé ou montada em animal. Quem tinha animal andava montada, né, em burro, cavalo, jumento, coisa assim, que era isso que eles viviam lá. Então os pessoal chamavam de tropeiro, as pessoas que levavam, né, os animais carga para a cidade para vender suas farinha e coisa assim na cidade e trazer o que precisava de mantimento para o interior, né, para viver, assim que as pessoas viviam lá. E quando eu cheguei naquele lugar, eu senti que dali para frente a minha vida seria outra, né? Seria totalmente diferente, né? O meu sonho realmente ali foi destruído, assim, um sonho de vida de uma criança foi destruída. Um rapaz chamado, não vou dizer o nome dele, enfim, não sei nem se ainda existe, se é vivo, mas tinha um homem com um monte de animal lá, que tinha
trago coisas, material do interior, né, para vender e ia levando coisas para a cidade, para o interior. Aí eles montaram, ela montou, a minha tia montou no, que eu chamava ela de tia, montou num burro, a filha dela montou em outro, e o rapaz, para me ajudar, e como eu era criança, me botou na garupa dele. Só que eu tinha 5 anos, eu não conseguia me segurar na garupa do burro, era muito curtinha da sela para a bunda do burro. E eu escorregava, sempre eu escorregava, né? Cada passo que o burro dava, eu escorregava pela fundo do burro. E o burro tacava o pé assim, né? Porque ele se incomodava, né? O animal, né? E então o que ele decidiu? Na metade do caminho ele viu que não tinha outra solução, me pôs montada sozinha em cima de um outro burro. Mas o burro não gostou muito, não sei, não sei se ele era bravo, enfim. Eu sei que quando ele me botou em cima desse burro, eu lembro como se fosse hoje. Ele amarrou assim a corda no cabeçote da cangaia, não sei se, para quem entende o que é cangaia, né, que eles botam aquela coisa feita de madeira, onde eles botam as cargas do burro, né, de um lado e do outro, assim, em sacos de farinha, coisa assim, para segurar, para levar para onde eles querem, né. E então ele me botou no meio dessa cangaia, amarrou a corda do burro, né, o cabresto, no cabeçote da cangaia e mandou segurar ali. Então eu fiquei segurando aquela cangaia ali, né. E ele disse assim, não solta por nada, né, esse negocinho. Ele estava um rapaz assim, muito cuidadoso, enfim, também ele estava preocupado, que eu era uma criança, mais preocupado comigo do que a mulher, a minha tia, né, a outra que me levou, né. Realmente ela não estava nem aí com o que ela estava fazendo, ela estava apenas pensando no que ela poderia ganhar ou proporcionar com o que estava acontecendo, com o que estava fazendo comigo, né. Que ao longo da história vocês vão entender o que eu quero dizer. Enfim, me colocou ali. Meu Deus, quando ele soltou aquele burro saiu na disparada, correndo, correndo e pulando assim. Mas eu acho que um anjo me segurou, eu não caí, de jeito nenhum. Mas eu chorava, eu gritava, mas segura naquele negócio, do jeito que ele mandou eu fazer, eu fiquei ali, né, segurando, e aquele burro correndo. E ele o rapaz tentando correr para parar o burro, né, correndo com o dele para parar o meu. Até que ele conseguiu. Ele parou e eu gritava, chorando. Aí, o que ele fez? Então ele viu que não tinha outra solução. Ele disse, agora até chegar nesse lugar, ele foi na frente, pegou o cabresto do meu burro, desatou de onde ele tinha amarrado, ele foi segurando o burro até chegar na casa, né, da minha tia. Ele me levou até lá assim, montada no dele, segurando o outro, no cabresto do outro, puxando. Ele na frente e o outro burro atrás, que eu estava montada. E eu fui chorando dali até chegar lá. Quando eu cheguei, mas isso não foi o pior. O pior foi depois que eu cheguei.